Não confunda informação, conhecimento e sabedoria. Eu sou Vitor Nani, seja bem-vindo para mais um vídeo sobre arte e filosofia. O mito ou alegoria da caverna é um clichêzaço na história da filosofia e certamente muitos de vocês já estudaram ou pelo menos já ouviram falar. E não à toa. Isso é estudado há mais de 2000 anos sem intervalo em todas as áreas do conhecimento. E a arte não foge disso. A alegoria da caverna, além da literatura, já foi representada no cinema inúmeras vezes. Por exemplo, como em Show de Truman, Matrix, A Vila ou no filme grego chamado Dente Canino, que é espetacular e vale uma crítica, quem sabe um dia. No meio desse livrinho aqui, Platão busca resumir a sua teoria do conhecimento através de um conjunto de metáforas para mostrar a grande diferença entre senso comum e conhecimento filosófico. Quem quiser pausar o vídeo agora e voltar depois, eu vou deixar de brinde aqui em cima e na descrição a leitura completa do Mito da Caverna. Não é esse livrão todo, é bem curtinho. Imaginem pessoas acorrentadas dos pés à cabeça, vivendo a vida toda em uma caverna subterrânea, com os olhos de frente para os fundos dessa caverna. Atrás desses prisioneiros, num ponto mais elevado, se encontra uma fogueira, com pessoas transitando, de papo, com objetos sobre os ombros, e isso gera sombra na parede diante da vista dos prisioneiros. Agora pense bem se naturalmente os prisioneiros não associariam as vozes a essas sombras, e se as sombras não seriam para eles a única verdade. Quem só vê sombra acha que sombra é o que existe, e só isso. Se um dos prisioneiros se desacorrenta e olha para trás, vencendo esse medo que temos do desconhecido, iria ver que as sombras são apenas projeções de uma realidade maior. Então, o prisioneiro sai da caverna e se depara com o sol. Se ele fosse forçado a sair bruscamente, seus olhos ficariam ofuscados com tanta luz e possivelmente ele ficaria cego. Mas se for aos pouquinhos, a vista iria se acomodar até que ele enxergasse uma verdade mais sublime. Voltando para a caverna, com os seus olhos acostumados com o sol ou a luz intensa da verdade, já não poderia ver as sombras como antes e iria talvez sofrer bullying e ser muito zoado pelos seus amigos. Ou pior do que isso. O mais curioso é saber que se o prisioneiro tentasse levar seus companheiros para fora da caverna e apresentasse uma realidade maior e mais bela e mais justa, talvez, ele poderia ser morto. Curioso porque Sócrates, mestre de Platão, foi condenado à morte com a alegação de corromper a juventude. Em sua defesa, poderíamos dizer que ele estava apenas dando aula ou ensinando a juventude em praças públicas a pensar melhor ou a pensar demais. Não deve ser muito fácil governar uma sociedade onde os jovens são questionadores de verdade, com métodos e argumentos muito fortes. Quantos são os homens míticos na história que foram mortos por tentar trazer verdades supostamente maiores do que o que se conhece? Jesus, por exemplo. As sombras da caverna representam a nossa ignorância. Aquilo que achamos ser verdade, mas é apenas uma fraçãozinha de uma verdade maior. Para Platão, o mundo sensível, o mundo visível, nos engana porque é mutável. A verdade representada pelo sol só pode ser contemplada pelo intelecto. Só educando a mente através da filosofia é que podemos nos desacorrentar da ignorância e aos poucos caminhar para fora da caverna. E isso exige bastante esforço. Talvez a caverna ser subterrânea simbolize que não é fácil sair dela. Não basta caminhar apenas, mas se elevar. E não apenas isso. Mais do que brilhar, devemos iluminar os outros, voltando para a caverna,
mesmo que se corra um enorme risco. Eu não sou filósofo, eu não sou Platão, estou muito longe de ser, mas de certa forma o que eu estou tentando fazer aqui é análogo a isso. Assim como qualquer professor ou qualquer artista, eu aprendo uma coisa, acredito que aquilo seja edificante e tento passar isso adiante. Então, como diz Hannah Arendt, se eu não me engano, esse é o ponto de vista pedagógico e político do mito ou alegoria da caverna. Você conhece uma realidade e ao invés de apenas brilhar, né, você volta para iluminar os seus amigos e as pessoas da civilização. Se algo dentro de você incomoda, se você olha para o mundo superficial à sua volta e não se identifica com aquilo, se inscreve e acompanha o canal para caminharmos juntos. Beijos e até a próxima! Isto é a construção. É o nosso programa carregado. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas, a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar. As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos, Neo. Campos sem fim. Onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados.
Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neo. Disse que seria verdade. Pare! Deixe-me sair! Deixe-me sair! Eu quero sair!